No começo do ano, os protestos iranianos atingiram o auge, com centenas de milhares nas ruas de várias cidades. Observadores ocidentais finalmente fizeram a pergunta que muitos queriam: será esse o fim do regime iraniano? Por um tempo, parecia que a resposta seria um sim. Tinha uma aposta ruim na Polymarket sobre isso. Os protestos cresciam a cada dia e as cidades pareciam fugir do controle do governo iraniano. Esperava-se que Estados Unidos ou Israel apoiassem os manifestantes. Também houve relatos de que o Ayatollah Ali Khomeini pensava em fugir do país. O evento mais marcante desde a Revolução de 1978, que derrubou a dinastia Pahlavi e instaurou o regime islâmico. Apesar do cenário sombrio, observadores se animaram ao ver o governo iraniano recorrer a medidas cada vez mais desesperadas para conter os protestos. Parecia que o governo lutava pela própria sobrevivência. Porém, a situação mudou e o governo venceu, reprimindo os protestos e encerrando dúvidas sobre o fim do regime. Uma calma incomum dominou cidades iranianas, com forças de segurança armadas patrulhando e impondo um toque de recolher informal. Citando Mediaya Najad, ativista iraniana à ABC, existe um estado de medo. Como isso aconteceu? Como o Irã passou de protestos em 31 províncias para um silêncio estranho nas ruas? O que isso indica para o futuro do regime? Repressão? Segundo um professor de história iraniano ao Financial Times, a resposta do regime nos primeiros dias dos protestos foi contida, considerando seus padrões brutais. Ele explicou que mesmo com o aumento do número de manifestantes nas ruas, não havia um clima de medo. E não houve violência, nem por parte dos manifestantes, nem das forças do governo. E então, tudo mudou no dia 8 de janeiro. No 12º dia de protestos, uma multidão atendeu ao chamado de Reza Pahlavi, filho exilado do Shah deposto em 1979. Pahlavi, ex-piloto de caça e príncipe herdeiro do Irã, critica o regime há muito tempo. A Al Jazeera o chamou de rosto educado da oposição iraniana no exílio. Ele logo virou figura popular entre manifestantes iranianos, muitos deles desiludidos com décadas de repressão do regime. Para Teherã, isso era inaceitável. O governo bloqueou internet e ligações internacionais para impedir a mensagem do Shah aos cidadãos, segundo a Anistia Internacional. Forças de segurança, posicionadas em ruas, telhados, mesquitas e delegacias, dispararam repetidamente rifles e espingardas com balins de metal nos manifestantes, mirando cabeças e torsos. As instalações médicas logo ficaram lotadas e a imagem desses protestos vazou para a imprensa internacional. Sacos de corpos se acumulavam nos necrotérios enquanto famílias buscavam desesperadas por seus entes queridos, e isso ia além dos necrotérios. Testemunhas contaram à Anistia ter visto corpos em caminhonetes, contêineres e armazéns. Segundo a Reuters, até agora já são pelo menos 5.000 mortos. Ativistas locais insistem que o número real varia de 12.000 a 20.000. A repressão sangrenta após as eleições na Tanzânia no último outono, que chocou o mundo, deixou cerca de 2.000 mortos. Não foi só a matança que tornou a repressão tão eficaz. Segundo Mustafa Salem, da CNN, o regime trocou rapidamente métodos tradicionais de repressão por táticas avançadas que uniam poderio militar e operações psicológicas. O governo usou drones baixos, bloqueadores de sinal e propaganda para desmoralizar manifestantes. O governo usou a rede de câmeras de vigilância, principalmente em Teherã, para rastrear e identificar manifestantes nas ruas. Isso não significa, porém, que aqueles que escolheram protestar de suas casas estavam seguros. A polícia divulgou o vídeo Sons Identificáveis, com drones sobrevoando prédios para localizar pessoas que gritavam slogans contra o regime. O vídeo, então, mostrava cenas de agentes de segurança marcando prédios com adesivos de advertência e, em alguns casos, prendendo moradores. Mesmo com operações psicológicas e aumento da violência, isso não explica totalmente a queda dos protestos. A história lá está cheia de exemplos em que a repressão extrema do governo saiu pela culatra de forma espetacular para os regimes no poder. Em 2011, o presidente tunisiano Zine El Abidine Ben Ali
mandou as forças de segurança atirarem nos manifestantes. A violência só aumentou e fortaleceu as multidões, causando sua queda no Sudão. Após protestos de 2018 a 2019, que resultaram em centenas de mortes, militares derrubaram o presidente Omar al-Bashir. Em 2025, o presidente de Madagascar, Andry Rajoelina, fugiu após repressão à geração Z. Os protestos levaram os militares a mudar de lado. Esses casos mostraram que a brutalidade nem sempre reprime a dissidência e pode até acelerar a queda de um regime. Por que a repressão do Irã teve sucesso onde outras falharam? A resposta está no controle de Teherã sobre sua infraestrutura de segurança. Ao contrário de Madagascar, onde os militares são independentes do executivo, no Irã o líder supremo Khomeini controla totalmente as forças armadas como comandante em chefe. As forças armadas do Irã se dividem entre o exército iraniano, o Artesh, leal ao Estado, e a Guarda Revolucionária Islâmica, ou IRGC, e sua milícia Basij, que são leais ao regime e ao espírito da revolução. Segundo Karol Mizakami, apesar do apoio iraniano, a Guarda Revolucionária Islâmica é funcionalmente muito melhor equipada que o Artesh. Mesmo que o Artesh apoiasse os manifestantes ou tentasse tomar o poder, teria que enfrentar a Guarda Revolucionária Islâmica. Controla mais armas, é melhor treinada e está enraizada em todos os níveis do país. Isso levanta uma questão: e se a Guarda Revolucionária Islâmica mudasse de lado? O que a impediria de tomar o poder, além do compromisso ideológico com a revolução? Patrick Sykes, editor do Oriente Médio da Bloomberg, argumenta isso. Ao ver o Hezbollah passar de milícia a partido, percebe-se que a Guarda Revolucionária Islâmica não busca essa transição. Governar o sobrecarregaria com a responsabilidade pelas crises econômicas, políticas, sociais e ambientais sobrepostas do país, e significaria tomar decisões incrivelmente difíceis. Se quiserem apoio público e internacional e não serem párias como o regime atual, isso mudaria sua posição privilegiada como principais agentes do regime. O regime tinha algo que faltava aos manifestantes: unidade. Centenas de milhares protestavam no Irã, mas a oposição seguia profundamente dividida no país e no exterior. Dina Esfandiari, da Bloomberg Economics, disse à CNN que líderes da oposição, incluindo Reza Pahlavi, não construíram apoio popular. Pahlavi, em particular, provou ser uma figura profundamente divisiva que poderia dividir o Irã caso retornasse ao poder. A CNN relata que a incerteza sobre o futuro e o risco do Irã se fragmentar em feudos tribais pesaram para muitos manifestantes. Isso influenciou o quanto pressionavam o governo, já que a oposição era fragmentada e a população, mesmo querendo reformas, temia pressionar demais e rapidamente. Teherã rapidamente reprimiu os protestos, mas eles não fracassaram só por questões internas. A comunidade internacional também contribuiu para esse fracasso. Agora, antes de abordarmos esse papel, pausa rápida para apresentar nosso serviço exclusivo para assinantes Franseco, nossa plataforma. Para quem me vê postando 6 dias por semana e pensa, você é preguiçoso, Simon, faça melhor. Toda semana, lançamos ao menos 2 vídeos exclusivos no Franseco, analisando eventos que já fazem de 2026 um ano exaustivo, parecido com o século XX. Por que isso está acontecendo? Digo pelo menos porque há tanta coisa acontecendo no mundo e até agora postamos 3 vídeos exclusivos por semana. Este ano, episódios bônus sobre Venezuela, Delta Force e Irã aguardam você. Semana passada, analisamos como é a vida dos manifestantes presos no Irã. Um vídeo que foi informativo e, claro, muito angustiante. Se quiser mais análises, acesse o Front School e inscreva-se por $5 mensais. Você recebe até 3 vídeos exclusivos por mês, geralmente 2. O mundo está agitado e você pode ler artigos de especialistas. Agora, voltamos ao vídeo. Se não quiser pagar $5 mensais, são 50 ao ano ou 4 por mês. Ajuda mensal não virá. Durante os protestos, Trump escreveu: desculpa, seriam $48, não? É um pouco mais barato. Vamos continuar. No auge dos protestos, o presidente Trump escreveu nas redes sociais, citando patriotas iranianos:
Continuem protestando, tomem suas instituições. A ajuda está a caminho. Isso foi tudo em letras maiúsculas, aliás. Quando a mensagem chegou a Teherã, muitos acreditaram. As esperanças deles cresceram quando o Pentágono orientou a evacuação de pessoal não essencial em base militar no Catar, vista por alguns como preparação para a batalha. A chegada do destroyer USS Roosevelt ao Golfo Pérsico reforçou ainda mais essa interpretação. Motivados pela crença de que a ajuda está a caminho, como dizia o tweet sangrento ou ex-post, aguardavam socorro. Alguns, como Savas Sherzad, 38, retornaram às ruas com novo vigor. O primo de Sherzad disse ao The Guardian que, apesar dos esforços, não conseguiram convencê-lo a não participar dos protestos. Citando aqui, Trump disse: "Ele nos apoia, eu vou." Ele foi baleado enquanto estava nos protestos e, horas depois, morreu devido aos ferimentos. Todos nós sabemos o que aconteceu depois, ou melhor, o que não aconteceu. A ajuda americana não veio, e iranianos relataram a diversos veículos internacionais um forte sentimento de traição. O que levanta a questão: por que o presidente Donald Trump não interveio, apesar de prometer ajudar os manifestantes? Segundo o Washington Post, em 14 de janeiro, muitos no Oriente Médio e em Washington achavam que Donald Trump atacaria o Irã. Apesar de não ter ordenado oficialmente o ataque, os principais conselheiros de segurança esperavam que o presidente autorizasse em breve uma das opções militares. O que impediu isso? De acordo com o Washington Post, uma mensagem de Teherã entregue por Steve Witkoff, o enviado especialista dos Estados Unidos para o Oriente Médio, anunciava que Teherã havia cancelado a execução planejada de 800 pessoas. Trump considerou a mensagem uma prova de que o regime iraniano o ouviu e depois elogiou o cancelamento das execuções. Mas essa mensagem de Teherã não revela completamente por que o presidente Trump decidiu não atacar o Irã. A menos que você acredite que ele seja realmente tão suscetível até mesmo a elogios meia-boca, a ponto de regimes autocráticos conseguirem manipulá-lo como se fosse um violino laranja. Vamos contar outros motivos prováveis. Primeiro, havia risco de retaliação. Relatórios de inteligência recentes apontavam que o Irã planejava atacar bases americanas no Oriente Médio, inclusive no Iraque e Síria, se fosse atacado. E como? Washington enviou porta-aviões e uma armada de apoio ao Caribe para alinhar a operação contra Maduro. Temia-se que os EUA não tivessem força suficiente na região para se defender de retaliação. Israel compartilhou essas preocupações com o primeiro-ministro Netanyahu, pedindo cautela porque seu país ainda não havia reabastecido seus estoques de interceptadores após a guerra de 12 dias. Outros aliados regionais, incluindo Arábia Saudita, Catar, Turquia e Omã, também enviaram seus próprios alertas ao presidente Trump. Eles insistiram que ataques levariam a um conflito grande e intratável em todo o Oriente Médio. Também enfatizaram que um ataque poderia desestabilizar os preços do petróleo e interromper o tráfego marítimo. Em segundo lugar, havia o fato de que a missão em si era extraordinariamente complexa, sem garantia de sucesso. Diferente da Venezuela, onde Maduro poderia ser rapidamente capturado, o Irã era um desafio bem distinto. Teherã tem defesas aéreas em camadas, grande exército e território do tamanho do Alasca, com muitos locais para o Ayatollah se esconder. Se os ataques não derrubassem o regime, poderiam fortalecer o apoio popular entre seus seguidores. Os iranianos moderados, mesmo sem apoiar a República Islâmica, se uniram contra a intervenção americana e a agressão estrangeira. Então, por enquanto, a intervenção americana parece estar fora de questão. No entanto, precisamos destacar que a porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o presidente acompanha de perto a situação e mantém todas as opções em aberto. Traduzindo do linguajar de Washington. O governo Trump indica que ataques ainda são possíveis se o Irã descumprir acordos. Além disso, mesmo sem atacar diretamente o Irã, os EUA irá podem ter colaborado de outras formas. Autoridades do governo disseram a parceiros do Golfo que o principal objetivo de Trump era parar as mortes, e Teherã afirmou que as execuções foram canceladas e as mortes cessaram. Pode-se dizer que Trump alcançou seus objetivos. Usamos pode, porque com o apagão de informações é difícil saber o que ocorre nas prisões do regime.
Mas mesmo que realmente exista uma moratória nas execuções, infelizmente, isso trará pouco conforto aos iranianos que viram milhares de seus compatriotas morrerem nas ruas e agora enfrentam a vida sob um regime repressivo. Encorajado pelo sucesso recente, tudo isso nos leva à nossa última e mais urgente pergunta. Com a ajuda americana fora de questão no curto prazo, pelo menos, uma oposição fragmentada e os protestos esmagados, o que vem a seguir para o Irã? O que esperar para os observadores do Irã? As imagens atuais do país são bastante familiares. Não é a primeira vez que o país se encontra diante de protestos que todos acreditavam que levariam ao colapso do governo dos ayatolás, apenas para que ele surgisse mais forte do que antes. Sempre que isso ocorreu, o povo iraniano aguardou o momento certo para voltar às ruas, às vezes anos depois. E todos os sinais indicam que esse padrão vai se repetir em algum momento, num futuro não muito distante. O povo iraniano vai voltar a protestar nas ruas. Apesar dos esforços do governo, já há sinais de que as pessoas continuam expressando descontentamento. Mediai Anajad disse à ABC que pessoas foram ouvidas entoando slogans contra o regime das janelas. Em alguns bairros, jovens se reuniram, gritaram slogans e fugiram ao ver as forças de segurança. Isso ocorre porque o governo não solucionou os problemas que levaram as pessoas às ruas. Moeda enfraquecida, falta de água, inflação descontrolada e uma economia mancando com duas pernas e muletas quase quebradas. Com as sanções mantidas, o governo não vê saída fácil para esse caos. A menos que Teherã faça grandes concessões em seu programa nuclear, o que é improvável devido à importância para o regime, não esperamos mudanças em breve. A economia deve continuar afundando. Em outubro de 2025, o Banco Mundial previu que a economia do Irã cairia em 2025 e 2026, com inflação anual próxima de 60%. Em resumo, todos os ingredientes para mais uma rodada de protestos estão presentes. William Spaniel, professor associado da Universidade de Pittsburgh, argumenta que isso pode não ocorrer, citando-o. As autocracias persistem em ambientes onde os cidadãos estão constantemente insatisfeitos, mas vivem com medo de resistir ao governo. Em outras palavras, os cidadãos. Coordenar protestos é algo raro e mágico, e não há garantia de que isso acontecerá novamente. Fim da citação. O professor Spaniel pode estar certo, no curto prazo. A repressão brutal mostrou aos iranianos o perigo de protestar nas ruas. Mas Michael Duran, do Instituto Hudson, afirma que mesmo sobrevivendo, o regime perderá autoridade. A República Islâmica suprimiu os protestos, mas não recupera a legitimidade perdida. Cada onda sucessiva de agitação, desde 2009, reduziu a capacidade do regime de impor sua vontade à sociedade, ao mesmo tempo em que aprofundou a resistência popular. Os protestos de 2022 levaram a um desrespeito público generalizado às leis obrigatórias do hijab. Esta rodada deve deixar um legado que enfraquece ainda mais a alegação do governo de representar o povo. Com tempo suficiente e protestos suficientes, a legitimidade do regime pode ser esvaziada a tal ponto que não reste nada. Nesse momento, finalmente, toda esta estrutura podre pode desmoronar. Obrigado por assistir.